Olá, estrategista! Sou o professor Alexandre Melito, da equipe de Ginecologia da Estratégia Med. Estamos juntos para falar de rastreamento do câncer de colo uterino. Então, estou junto aqui com o professor Sérgio. Tudo bem? Vamos lá. Bom, não preciso nem falar que é um tema que vai cair, né? Certeza absoluta. Absoluta. As inúmeras atualizações que estão tendo na vacinação do HPV, a gente tem um protocolo de rastreamento de câncer de colo de útero pelo teste do HPV também, que eventualmente vai ser aplicado pelo Ministério da Saúde como estratégia de rastreamento de câncer de colo de útero. Então, é um tema que, estando em voga, muito provavelmente você vai encontrar na sua prova. E a nossa engenharia reversa mostra, né? Sim, que é disparado. Dos top tá lá em 2 cima. temas: rastreamento de câncer de colo e planejamento familiar. Sim, exato. Bom, o básico do básico, né? Atualmente, como é que a gente faz o rastreamento de câncer de colo de útero? Com Papa Nicolau. Papa Nicolau, citologia cérvico-vaginal, né? Para a gente entender como é que a gente faz, o porquê que o Papa Nicolau é o exame para a gente fazer o rastreamento de câncer de colo de útero, a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar sobre a anatomia do colo e como é que o DNA HPV infecta as células do colo e causa o câncer de colo de útero, né? Vamos falar um pouco de anatomia. Bora. Olha, basicamente, a parte de fora do colo, a ectocervice, é recoberta pelo tecido escamoso estratificado. E a parte de dentro é recoberta por um tecido glandular, um tecido colunar. E a junção desses dois tecidos, a gente vai chamar de junção escamo-colunar, porque é a união do epitélio escamoso estratificado de fora com o tecido colunar da parte de dentro do colo do útero. Por que a gente fala tanto dessa tal dessa JEC, Sérgio? Então, essa JEC, ela é uma área de muita metaplasia que a gente fala, né? Então, é uma área que está em constante proliferação. O epitélio pseudoestratificado, ela tem uma zona de metaplasia, que são células que elas eventualmente vão recobrir as células glandulares ou elas vão retrair. Então, são células que estão com o DNA proliferando a todo momento. E o vírus do HPV é um vírus DNA dependente. Então, é um vírus que ele tem predileção por se incorporar no DNA dessas células que estão proliferando e replicar nessas células. Então, a maior parte das lesões precursoras e as lesões que vão eventualmente virar o câncer de colo de útero, elas se situam exatamente na junção escamo-colunar, que é essa área, essa zona de metaplasia em que as células elas estão proliferando bastante. E é por isso que a gente colhe o Papa Nicolau exatamente nessa topografia. Então, nosso objetivo com o Papa Nicolau é coletar uma amostra das células da ectocervice, da endocervice e células dessa zona metaplásica, dessa zona transicional. Inclusive, também é importante falar, na hora da colposcopia, a JEC é o local principal para a gente examinar. Exatamente. Porque é o local mais provável onde pode ter lesão pelo HPV. Sim. Se de repente essa JEC estiver internalizada para dentro do canal endocervical, estiver escondida e a colposcopia não conseguir enxergar a JEC, vai ser uma colposcopia insatisfatória. Não conseguiu ver a área onde mais frequentemente tem lesão, de repente tem uma lesão escondida lá dentro no colo. Então aí a gente fala que é uma colposcopia insatisfatória e sabe que vai ter que investigar depois lá dentro do canal endocervical para ver se tem lesão escondida lá dentro. Exatamente. E professor, são todos os HPVs que causam câncer de colo de útero? Não, não são todos. A gente tem HPVs de baixo risco oncogênico, eles não causam câncer, eles vão causar verruga, né, condiloma acuminado. Os principais são o 6 e 11. 6 e 11. E a gente tem os tipos de alto risco oncogênico, que esses daí vão causar câncer. 16 e 18. Os principais são 16 e 18. E assim, professor, as mulheres elas ficam com medo de estarem com HPV, de estarem infectadas com HPV. Falando de um modo geral, é comum ou não é comum uma mulher ela estar infectada pelo HPV? Ter a infecção persistente não é comum, felizmente. Sim. O que é comum é o contágio, né? Isso. A gente sabe que 80% das mulheres vai ter uma relação desprotegida e vai contrair o HPV em algum momento da sua vida sexual. Agora, a gente sabe que somente 10% dessas mulheres que vão ficar com o vírus no corpo, vão desenvolver infecção persistente.
Como a maioria se livra do vírus, a gente chama esse fenômeno aí de clareamento. né? O sistema imunológico deu um jeito de se livrar do vírus. É o que acontece com a maioria das mulheres. Mas tem essas mulheres que desenvolvem infecção persistente e aí pode desenvolver lesão precursora, pode virar câncer de colo. Normalmente, a infecção persistente é quando a gente detecta o HPV por métodos moleculares na mulher por mais de um ano. Então, se a mulher ela fez no D0 um teste de HPV, que viu um HPV detectado, e depois ela repetiu um ano depois e continuou o HPV lá, é uma mulher que ela não clareou o HPV. Então, a gente classifica ela como infecção persistente. E como bem falou o professor, essa mulher, mesmo com infecção persistente, eventualmente ela pode clarear o vírus, ou ela pode desenvolver a lesão precursora e depois desenvolver o câncer de colo de útero. Não é o que a gente vê mais frequentemente, né? A tendência dessas mulheres é clarear realmente a infecção. Tanto é que a média de tempo entre a mulher ela se infectar e ela desenvolver o câncer é mais ou menos 10 anos. Né? Demora Então, bastante. Demora bastante. E é aí que entra o Papa Nicolau como estratégia de rastreamento. Porque antes dessa mulher desenvolver o câncer, a gente consegue detectar a lesão precursora, né? Então, o HPV ele vai se manifestar na mulher de 3 formas, basicamente. Ela pode se manifestar da forma clínica, então a gente pode fazer a colposcopia e ver alterações menores, alterações maiores. A gente pode ver, por exemplo, um condiloma, se for um HPV de baixo risco. Pode ver no exame físico, né? No exame físico. Ver a verruga e forma clínica, né? Sim. Tô enxergando a lesão. Sim. A gente tem a forma subclínica, que você biopsiou. Exame físico normal. Exato. E aí mas você aí tem um no anátomo papo e na patológico. corpo você viu lesão e aí fez a biópsia. Isso. NIC1, NIC2, NIC3, que a gente fala mais pra frente. E ela pode ter a infecção latente, né? Então ela eventualmente coletou o teste de HPV, seja para rastreamento, ou seja, o ginecologista indicou, seja lá qual for o motivo, e ela detecta Mas aí tem o que HPV. ser método molecular. Isso, tem que ser com métodos que moleculares. o Papa e a colposcopia não vão Sim. pegar, né, a forma ela latente. tem que detectar por métodos moleculares. Que vai ver se tem DNA do vírus dentro da célula, né? Basicamente isso. Então, se ela tiver positividade para o HPV por métodos moleculares, sem nenhuma manifestação clínica, a gente tem que ela tem uma infecção latente pelo HPV, né? E a vacinação do HPV, ela funciona exatamente ela se volta para os HPVs de maior risco, né? A vacina disponível no Brasil, ela adotada pelo Ministério da Saúde, né? E que tem as indicações certinho que a gente conversa daqui a pouco, ela pega os HPVs 16 e 18, né? De alto risco. De alto risco. E também além do 6 e do 11. Né? 6 e do 11. Então, a vacina de HPV que a gente tem disponível no SUS é a vacina quadrivalente. Que protege contra cerca de mais ou menos 70% dos casos de câncer de colo. Sim. A grande maioria. E essa vacina, ela confere proteção cruzada? Parcial. Para os outros subtipos, Parcial, né? Mas confere. Sim, exatamente. Agora, não protege contra 100% dos casos de câncer de colo. Então, não é porque a mulher tomou a vacina que ela está isenta do risco de ter câncer de colo. E não é porque a mulher ela já tem o HPV que ela não pode tomar a vacina. Né? Exatamente. As mulheres infectadas pelo HPV... Mesmo as vacinadas vão ter que continuar fazendo o Papa Nicolau, né? Exatamente. Porque de repente ela está vacinada contra o 16 e o 18, mas ela pega um outro tipo oncogênico, aí ela pode desenvolver o câncer. Uhum. Por isso que tem que continuar fazendo o rastreamento com o Papa Nicolau, normalmente, mesmo tendo sido vacinada previamente. Sim. Vamos falar das indicações da vacina. Uhum. Atualmente, o Ministério da Saúde, ele indica a vacina, assim, de forma básica, né? Ela indica a vacina para pessoas dos 9 a 14 anos, meninos ou meninas, em dose única, né? E dos 15 aos 45 anos, existem algumas indicações específicas, mas basicamente a gente indica se a paciente ela tem algum fator de imunossupressão, se é uma paciente que ela, por exemplo, convive com HPV, se ela está imunossuprimida por algum motivo, se ela, por exemplo, é uma paciente transplantada em uso de imunossupressor, né? Só que tem um detalhezinho nisso, que parece que tem uma dose de resgate para as pacientes dos 15 aos 19 anos, não é isso? Então, o que é preconizado mesmo é dos 9 aos 14, dose única. Isso. Esse é o preconizado. Mas a gente tem um país muito grande, algumas regiões do país
principalmente região norte, tem uma cobertura vacinal que acabou sendo baixa. Então, principalmente para essa região, foi recomendado o que a gente chama de vacinação de resgate. Pode se vacinar depois dos 15 aos 19, se não foi vacinada dos 9 aos 14, também com dose única. Isso seria o conceito de vacinação de resgate. Isso. Agora, para paciente imunocomprometido de 9 a 45, aí não vai ser dose única, aí tem que ser 3 doses. Isso. Esquema de 0, 2 e 6 meses. Exatamente. E professor... Essa é a indicação geral, né? Isso. Mas a gente tem outras indicações para vacina do HPV. E essas indicações, elas foram progressivamente sendo adicionadas no protocolo de vacinação. Então, é uma coisa que está em constante mudança. Né? Exato. Por exemplo, as pacientes vítimas de violência sexual. As pacientes vítimas de violência sexual, dos 9 aos 14 anos... Vai receber 2 doses. 2 doses, como era o protocolo antigo. Né? Aí, primeira dose no momento do primeiro atendimento, pós-agressão sexual, e segunda dose 6 meses depois. Só um detalhe, vai ser vacinado pós-agressão sexual se não houver sido vacinado previamente. Uhum. Se houver sido vacinado previamente, aí não precisa de vacinação após a violência sexual. Agora, se a vítima de violência tem entre 15 e 45, aí 3 doses, esquema 0, 2 e 6 meses. Ou se a vítima de violência, que não tinha sido vacinado antes, tiver entre 9 e 45, mas tiver imunocomprometimento, também recebe 3 doses, esquema 0, 2 e 6 meses. Uhum. Então essa é uma das indicações que foi colocada, né? Para vítima de violência sexual. Outra indicação que foi colocada foi para paciente com papilomatose respiratória recorrente. Isso. Ela recebe uma dose. Na verdade, né? vai depender a dose de acordo com a idade, né? Isso. Na nota técnica está escrito que a dose é de acordo com a idade. Isso. Então, se tiver entre 9 e 14, seria Isso. dose única, vamos dizer Então, assim. o que a gente pensa é que se for de 9 a 14, uma dose. E de 15 a 45 seria 3 doses. A recomendação de vacinar paciente com papilomatose respiratória recorrente é para diminuir recorrência da doença, para diminuir necessidade de cirurgias de repetição. Então, essa também foi mais uma indicação da vacinação contra o HPV. E também foi adicionada como indicação a vacinação de pacientes que estão recebendo profilaxia pré-exposição contra o HIV. Isso se não foram vacinados previamente também. Então, pacientes de 15 a 45 anos que estão recebendo profilaxia pré-exposição para o HIV têm indicação de vacinação contra o HPV, esquema de 3 doses também, esquema de 0, 2 e 6 meses. Pessoal, essas foram as principais indicações de vacinação que a gente tem cobertura pelo Ministério da Saúde, né? Em bula, a vacina ela pode ser aplicada entre 9 e 45 anos, mas pelo Ministério da Saúde, ou seja, se essa paciente ela for vacinar pelo SUS, essas são as indicações para ela receber a vacina financiada pelo sistema público mesmo, né? Obviamente, é fora do SUS, na medicina privada. As pacientes elas acabam vacinando por outras indicações, mas pela bula ela tem que estar nesse intervalo de idade. Né? Inclusive, em esquema de clínica privada, teria a possibilidade de receber a vacina nonavalente, Isso, né? Exatamente. E aí protegeria contra 90% dos casos de câncer de colo uterino. Bom, então vamos voltar a falar um pouquinho do Papa Nicolau. Vamos lá. A gente já falou que o Papa Nicolau ele é uma amostra que a gente colhe de células da ectocervice, né, que é o epitélio pseudoestratificado escamoso, e da endocervice, que é o epitélio colunar. E a gente também tenta pegar as células que ficam nessa transição, né, que são a zona de metaplasia na JEC, né. E a gente colhe o Papa Nicolau com a espátula de Aeres, que a gente pega uma amostra da ectocervice, e a gente pega também com a escova endocervical uma amostra da endocervice, né. Lembrando que em gestantes, como a gestante ela tem a JEC muito exposta, ela tem o epitélio glandular bastante para fora, o Ministério da Saúde autoriza a gente a coletar o Papa Nicolau nessas pacientes somente com a espátula de Aeres, porque ele assume que a espátula de Aeres daria conta de pegar os 3 tipos de epitélio. Então tem alguns serviços que, como rotina, eles não utilizam a escova endocervical em gestantes. Mas assim, varia de caso a caso também. Poderia usar. Se você fez o especular na paciente... O Papa não vai fazer a paciente abortar. Não vai, né? Porque tem gente... Essa é uma dúvida bem frequente, né? Porque tem gente que acha que não pode fazer a escova endocervical nas pacientes
porque aumenta a taxa de infecção, aumenta o risco de aborto. Mas não é por causa disso, não. É só porque o Ministério da Saúde fala que você dá conta de pegar todos os tipos de epitélio com a escova endocervical, com a espátula de Aeres. Bom, e aí a paciente, ela precisa estar em abstinência sexual, né? Sim. Então, se a paciente, ela sofreu qualquer tipo de manipulação nesse colo, seja, por exemplo, por um exame físico ginecológico, um toque vaginal, um ultrassom transvaginal que ela fez, ou uma relação sexual que ela teve nas últimas 72 horas, você vai comprometer o epitélio que você está procurando avaliar, né? Então, você não pode usar, coletar o Papa Nicolau nessas pacientes, e também é orientado que durante o exame especular, que você realiza antes do toque vaginal, claro, você não pode colocar nenhum tipo de lubrificante, vaselina, porque também você compromete a amostra que você quer avaliar, né? E paciente menstruada pode colher? Paciente menstruada pode colher. Mas que, assim, não é muito indicado. Não é muito indicado porque você tem uma porcentagem de células hemáticas que o patologista ele conta na lâmina para ele considerar o Papa Nicolau de boa qualidade ou de má qualidade. Então, teoricamente, você pode coletar, mas não deve. Não deve, porque você vai vir invariavelmente com uma amostra que você vai ter que recoletar, né? Moral da história, não é colha na paciente mas não menstruada. colha. Exato. E qual que é a faixa etária das pacientes que a gente colhe o Papa Nicolau, professor? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a diretriz de rastreamento do câncer de colo fala para a gente colher Papa nas pacientes de 25 a 64 anos de idade. Uhum. Isso se tiver vida sexual ativa, né? Se já tiver iniciado Exato. a vida sexual. E qual que seria a frequência? Nessas pacientes a gente tem que colher todo ano, tá? Mas se essa paciente ela tiver 2 exames normais seguidos, a gente pode passar a coleta para cada 3 anos. Regra do 1, 2, 3. Isso, regra do 1, 2, 3, que é muito bem explicada na aula do professor, né? Uma vez por ano, 2 anos consecutivos normais, pode fazer a cada 3 anos. E se a paciente ela nunca teve relação sexual, né? A gente assume que a paciente ela não foi contaminada, não teve contato com HPV. E aí não precisa fazer o Papa. E a gente não precisa coletar o Papa nessas pacientes. Agora, uma paciente, por exemplo, que ela chegou com você fora da faixa de rastreamento, mas após os 64 anos, e ela nunca coletou o Papa Nicolau. Aí o Ministério da Saúde fala que você vai colher 2 exames, com intervalo de 1 a 3 anos entre eles, e se esses exames vierem normais, aí também não precisa mais colher Papa Nicolau dessa paciente. Uhum. As pacientes que tiraram o útero também, se por um acaso ela tirou o útero por alguma causa benigna... E geralmente né? A maior parte das estereses é por mioma. E às vezes as pacientes elas não sabem também, porque elas tiraram o útero, elas não te mostram o resultado anatomopatológico, mas teoricamente você precisa ter um anatomopatológico mostrando normalidade da peça cirúrgica. A indicação tem que ser uma indicação por uma patologia benigna. Se por um acaso foi uma patologia benigna, ela está dispensada do rastreamento. Agora, se foi uma patologia relacionada à infecção do HPV, se foi, por exemplo, uma lesão de alto grau, alguma coisa desse tipo que veio na peça, um NIC2, NIC3, ela vai ter que continuar fazendo o rastreamento. E aí, como ela não tem mais ectoendocervice, a gente colhe um raspado da cúpula vaginal mesmo e manda essas células para análise. E no caso das pacientes imunossuprimidas, né? As pacientes... Aí muda, hein? Muda. Aí muda porque muito. Essas pacientes, a gente falou lá atrás, a imunossupressão é um fator de risco para a persistência do HPV e para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Tanto é que nessas pacientes está indicado vacinar fora da faixa etária tradicional, por assim dizer, né? Mas, bom, se a paciente lá tem algum fator de imunossupressão algum fator de imunossupressão, por exemplo, o uso de corticoide, é uma paciente transplantada, uma paciente que convive com HIV, ela tem que fazer o Papa Nicolau a cada 6 meses. E ela começa antes, né? Ela começa, no ato da primeira relação sexual, ela já começa a colher esse Papa Nicolau. E aí ela colhe a cada 6 meses no primeiro ano. Se por um acaso ela tiver 2 normais, a gente pode espaçar para anual. Só que tem um porém nas pacientes que têm HIV e tem CD4 abaixo de 200. Então, se é uma paciente que ela convive com HIV e ela tem uma taxa de CD4, uma contagem de CD4 abaixo de 200, ela tem que coletar o Papa Nicolau semestralmente a cada 6 meses até a normalização desse CD4.
né? Enquanto esse CD4 não normalizar, a gente não pode dispensar ela do rastreamento mais precoce. Mas, de qualquer forma, para essas pacientes, aquela regra do 1, 2, 3, ela não vai valer. Não vale. Porque você não vai Para colher essas a cada pacientes, a 3 gente anos. tem que ficar muito mais de olho, né? Muito mais de olho. A frequência com que essas pacientes elas desenvolvem lesão precursora e lesão benigna também, pela HPV 6 e 11, ela é muito maior do que as pacientes sem fator de imunossupressão. Novamente reforçando, a imunossupressão é um dos principais fatores para a persistência do HPV e desenvolvimento de lesões precursoras. E na gestante não muda nada. Né? Nada. O que muda na Então, gestante... gestante pode colher o papa. Na gestante deve colher o papa, e para muitas pacientes a gestação é a oportunidade de rastrear diversas doenças, De rastrear botar a DST, vida em ordem. botar a vida em ordem. Isso inclui o Papa Nicolau. A única diferença nas gestantes é que, se por um acaso ela tiver alguma lesão precursora, uma lesão que não é indicativa de invasão, a gente costuma reservar a biópsia para depois da gestação. Não vai cutucar o colo da grávida. Isso, a gente não vai cutucar porque sangra mais. A não ser que tenha ali um sinal de câncer mesmo, Isso. né? De invasão. Aí, se ela tiver algum sinal na colposcopia que sugere invasão, né? Aí não, aí vai ter que fazer biópsia, aí não dá para esperar. Não tem jeito. Agora, se for um sinal que sugere lesão de alto grau ou de baixo grau, você não cutuca ali, não faz biópsia. E por que a gente pode fazer isso? Porque a gente sabe que a infecção pelo HPV, ela demora para desenvolver o câncer, né? Cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos. Então, mesmo que ela tenha uma lesão de alto grau, a gente assume que vai demorar para essa paciente desenvolver eventualmente um câncer de colo de útero, então a gente pode manejar depois da gestação. Assim, protocolo varia de lugar para lugar também. Tem lugar que fala para fazer especular todo mês, tem lugar que fala para fazer colposcopia todo mês, mas de qualquer forma, para as pacientes, para as gestantes, o Papa Nicolau ele é feito e as indicações de colposcopia não mudam com relação a paciente que não é grávida. Perfeito. Bom, e se o Papa vier alterado? Bom, a gente vai ver depois, né? Conduta frente a cada alteração do Papa. Mas de forma geral, se o Papa vier alterado, né? A gente costuma indicar colposcopia. Há duas coisas, na verdade. Ou a gente indica a repetição do exame, dependendo do que vem, ou a gente indica a colposcopia. Colposcopia... O que é colposcopia? É como se fosse um exame especular, só que é um exame feito sob magnificação, que a gente usa o colposcópio. Então, parece um binóculo. Basicamente um binóculo para a gente ver o colo do útero. E a gente aplica algumas substâncias no colo do útero que fazem com que a gente consiga identificar mais facilmente as alterações menores, as maiores, as sugestivas de invasão, aquelas que você vai biopsiar ou aquelas que você vai só observar, né? A gente quer falar um pouco de colposcopia agora? Você Vamos acha que lá. vale a pena? Vamos lá. Beleza. Então, na colposcopia, o objetivo é enxergar a lesão e tirar um fragmento, fazer a biópsia. Então, a gente enxerga a lesão jogando ácido acético ou jogando iodo. O ácido acético ele vai aglutinar a proteína. Vamos supor que tem um HPV ali no colo produzindo uma lesão. Naquela lesão vai ter muita proliferação celular, vai ter muita proteína. Aí a gente joga o ácido acético, vai ficar ali aceto branco, porque tem muita proteína ali. Aí eu enxergo a lesão ali, vou tirar um fragmento, vou fazer a biópsia. É assim que funciona o ácido acético. Isso. E Agora o iodo, ele vai corar a célula que tem muito glicogênio. Isso. Mas se tem uma lesão ali com muita proliferação, vai estar consumindo esse glicogênio. Então, vai ter pouco glicogênio na lesão e não vai curar. Vai ficar iodo negativo. Vai ficar Schiller positiva, mas iodo negativo. Isso é uma coisa que o aluno ele tem que ficar atento também, que pode ser cobrado na prova de um jeito ou de outro, e ele não pode se confundir. Então, às vezes, o aluno acha que Schiller positivo é um Lugol positivo, por exemplo. É uma área que corou com iodo. E ao contrário. Então, e ao contrário, né? Então, se a paciente ela tem em determinada área um Schiller positivo, significa que aquela área não corou com Lugol. Então, é uma área... É iodo negativo. Iodo negativa, que a gente assume que é uma área com muita proliferação celular, uma área que talvez valha a pena ser biopsiada, porque houve uma depressão dos estoques de glicogênio por conta da proliferação, e a gente assume que essa proliferação é porque o HPV está infectando essa zona de metaplasia e está lá hiperproliferando essa zona, e consumindo glicogênio. E consumindo glicogênio. Aí, como não tem glicogênio, não corre. Isso. E aí, fazendo a colposcopia, a gente vai enxergar as matrizes colposcópicas, né? Ou um achado menor, por exemplo, um pontilhado fino, que sugere uma lesão de baixo grau, ou seja, lesão de baixo grau, NIC1, que tem um comprometimento de somente 1/3 do epitélio do colo,
Ou, por exemplo, a gente faz a colposcopia de uma paciente e enxerga um achado maior, sugestivo de lesão de alto grau, que aí já tem comprometimento de 2/3 ou 3/3 do epitélio do colo, NIC2 ou NIC3. Nesse caso, a gente teria um pontilhado grosso, um mosaico grosseiro, assim por diante, né? epitélio Achados cetobranco maiores, denso. né? E tem os achados Sugestivos de câncer, de invasão. né? Seria vaso atípico ou o próprio lesão ulcerada. Uma né? lesão esofítica, né? Qualquer coisa que não se encaixe também em alteração menor e maior e você acha estranho, talvez valha a pena biopsiar. Sim. Né? Só para a gente lembrar, né? Tinha falado no início. Se a colposcopia da paciente não enxergar a JEC, porque está lá para dentro do canal endocervical, é uma colposcopia insatisfatória. Não enxergou a principal área, onde geralmente tem lesão. E aí tem que depois prosseguir fazendo um escovado endocervical, uma curetagem endocervical, avaliação porque do canal. pode ter alguma lesão escondida lá dentro do canal. Principalmente nas pacientes que têm o Papa Nicolau alterado. E a gente faz uma colposcopia e a colposcopia vem insatisfatória. Uma coisa também que dá pra gente fazer, normalmente a tendência é que o epitélio glandular da paciente esteja mais exteriorizado naquelas pacientes que estão em uso de anticoncepcional, nas pacientes na menacme, as pacientes que menstruam. E geralmente as pacientes no pós-menopausa, elas têm um componente de atrofia endometrial bastante importante que acaba fazendo com que o epitélio pseudoestratificado recubra toda o epitélio glandular e esconda a JEC da gente no exame colposcópico. Então não é incomum, por exemplo, nas provas, se por um acaso tiver uma colposcopia insatisfatória, o examinador coloca que não foi vista a JEC. Se for uma paciente no pós-menopausa e uma paciente com atrofia endometrial, com atrofia de mucosa, a gente pode estrogenizar essa paciente, por exemplo, antes da gente, por exemplo, indicar uma colposcopia novamente, ou a gente pode recoletar o Papa Nicolau para reestrogenizar se ela tiver alguma alteração menor. Então é uma coisa muito comum da gente fazer também, tentar reexpor essa JEC por meio da estrogenização. E aí depois repetir a colposcopia para ter uma colposcopia satisfatória. Exatamente. E aí, de repente, eliminar a necessidade de fazer uma biópsia, de fazer uma curetagem do canal. E só comentando uma coisa que eu achei bastante importante que você falou, professor, é saber correlacionar os achados da colposcopia com uns possíveis achados da biópsia, né? Então, as alterações menores, elas podem vir com uma biópsia normal, que normalmente às vezes tem cervicite crônica ou NIC1, os achados menores NIC2, NIC3, e os achados sugestivos de vazão, até que se prove o contrário pela biópsia, é câncer. Sim. Câncer de colo de útero. Bom, e aí a gente viu a paciente que tem indicação de rastrear, ela está na faixa etária, já teve relação sexual, a gente coletou o Papa Nicolau, aí a gente vê o resultado. Né? O resultado ele pode vir normal, e normalmente quando a gente pega o resultado dessas pacientes, a gente gosta de ver no laudo que o patologista conseguiu identificar o epitélio escamoso, conseguiu identificar o epitélio glandular e melhor ainda se ele identificar células metaplásicas, né? Sim. Se por um acaso o esfregaço vier muito hemorrágico ou as células estiverem insuficientes para análise, ele vai colocar no laudo lá, você vai ter que recoletar. É muito comum nas pacientes com atrofia urogenital ou pode vir alguma alteração. Exato. E aí tem que saber qual que é a conduta frente a cada alteração, porque afinal de contas, a maior parte das questões desse assunto cobra justamente isso, né? É um fluxogramazinho que tem no protocolo de 2016 com relação ao rastreamento de câncer de colo de útero, e desde aquela época até hoje tá a mesma coisa, né? Então, basicamente, a gente tem duas alterações que indicam habitualmente repetir o Papa Nicolau, e as demais a gente vai para a colposcopia direto, né? Quais são essas duas alterações, professor? Que vem... Ascos e lesão de baixo grau. Isso, que é o LCIL. Exato. Né? Então, habitualmente, as pacientes elas têm que coletar esse exame depois dos 25 anos, né? A partir dos 25 anos. Se essas pacientes elas iniciaram o rastreamento antes de forma errada, então se elas coletaram o Papa Nicolau antes dos 25 anos e veio, por exemplo, um Ascos, um LCIL, essas pacientes elas vão repetir o exame em 3 anos. Só dali 3 anos. Só dali 3 anos. Por quê? A gente assume que essas pacientes elas estão fora
elas estão fora daquele tempo de 10 anos de desenvolver o câncer de colo de útero. E a chance de regressão espontânea acaba sendo E a muito chance de regressão alta, né? espontânea nas pacientes imunocompetentes é alta. Então, se ela não tem nenhum fator de imunossupressão, e se ela tem, ela colhe quando ela começou a vida sexual. Se ela não tem, antes dos 25 anos, não tem porque ela ter colhido esse Papa Nicolau. E aí, provavelmente, no Papa dali 3 anos vai vir normal. Normal, exato. Agora, se vem um ascus e a mulher tem entre 25 e 29, repete. Se a mulher ela tem entre 25 e 29 ascos, a gente repete em 1 ano. E se ela tem 30 ou mais, repete em 6 meses. 6 meses. Né? Agora, isso muda se para vem LCU, uma né? lesão de baixo grau, uma mulher com 25 anos ou mais, a gente repete em 6 meses, né? Então é isso que muda. Se ela tem um ascus ou um LCU abaixo dos 25 anos, repete em 3 anos. Acima dos 25 anos, se é um LCU, a gente vai repetir para todos em 6 meses. Agora, se é um ascus, se a paciente tem entre 25 e 29 anos, a gente repete em 1 ano. Se a paciente ela tem 30 anos ou mais, a gente repete em 6 meses, né? Perfeito. E para todas as outras alterações? Para todas as outras, colposcopia, né? Então, lesão de alto grau, alteração de célula glandular, ou célula típica de origem indefinida, ou carcinoma invasor, ou adenocarcinoma in situ ou qualquer outra alteração de papa vai direto para colposcopia. Lembrando que Quando que eu vou mandar lesão de baixo grau ou ascus para colposcopia? Lesão de baixo grau ou ascus para colposcopia a gente manda quando essas pacientes elas repetem o exame nesse intervalo que a gente preconizou, que a gente já mencionou, e vem a persistência da lesão, né? Então, se ela, por exemplo, coletou 2 Papa Nicolaus, os 2 vieram ascos, ou 2 LCUs consecutivos, aí ela vai para colposcopia também, né? E se a paciente ela tem algum fator de imunossupressão, e ela vai direto para a colposcopia, mesmo tendo ascus ou lesão de baixo grau no resultado. Aí não vale a que a gente falou, né? Aí não vale essa qualquer regra. Imunossupressão e qualquer resultado de alterado de papa em paciente imunossuprimida vai direto para a colposcopia. Não importa que seja ascus, um só resultado, não. Vai direto para a colposcopia. Exatamente. Porque, como o Sérgio falou, tem um risco muito maior aí de lesão precursora, de progredir para câncer nesses casos. Sim. Bom, e aí essa paciente ela foi para a colposcopia, e essa paciente ela pode ter alguma alteração biopsiável, ou ela pode ter uma colposcopia normal, por exemplo. Se a paciente ela tem um LCU ou um ascus, fez a colposcopia e ela veio normal, quando é que a gente com a JEC visível. Isso, com a JEC visível. Uma colposcopia satisfatória com a JEC visível. Lembrando, gente, quando a gente fala colposcopia normal, a gente assume que a JEC está visível, porque a gente não pode falar que a colposcopia está normal se ela é uma colposcopia insatisfatória, ou seja, que a gente não vê a JEC. Então, se a colposcopia ela veio normal, a gente repete também o Papa Nicolau, né? Mas dali 6 meses. Agora, como o professor falou, se a gente não viu a JEC, aí vai ter que prosseguir investigando o canal. A gente vai ter que investigar o canal endocervical. Fazendo uma curetagem do canal endocervical ou algo assim. A gente pode curetar, a gente pode, por exemplo, usar tem alguns serviços que dispõem de uma espécula endocervical, que você... como se fosse um espéculo vaginal, mas ele serve para o canal endocervical mesmo, que você coloca lá e abre. Fininho, né? Bem fininho, você coloca, aí você consegue expor melhor a JEC, consegue ver. Tem alguns lugares que pedem para você recoletar a amostra endocervical, mas colocando a escova endocervical mais profundo para tentar atingir essa JEC que você não viu e vir no laudo as células glandulares sem nenhuma alteração, né? Então varia de lugar a lugar, mas o ideal é você investigar realmente o canal endocervical dessa mulher. Agora, se essa mulher ela coletou o Papa Nicolau, veio alterações em células glandulares, essa paciente ela tem mais de 35 anos. Aí, a gente também tem que pensar, quando é alteração de célula glandular, que aquela célula glandular alterada pode ter vindo do canal endocervical, mas pode ter vindo lá de cima do útero, né? Então, nesses casos, investigar também endométrio. Fazer ultrassom transvaginal, fazer esteroscopia, fazer biópsia do endométrio. De repente, a lesão é lá em cima, dentro da cavidade uterina. Afinal de contas, a célula glandular pode ter vindo de lá também, Sim, né? Com certeza. E falando também agora das lesões, continuando nas lesões de alto grau, né? A gente tem o HiSeal, a gente tem o ASC-H
que são consideradas lesões de alto grau. Normalmente elas podem estar associadas com NIC2 e NIC3, né? Se a gente viu essas lesões, a gente vai indicar a colposcopia direta, assim como a gente indica para o AGC também, né? E aí nessa colposcopia, ela pode vir alguma alteração biopsiável, alterações menores, alterações maiores, e a conduta definitiva vai ser conforme a biópsia, mas ela pode também vir normal. Sim. Né? Se essa colposcopia ela vier normal, a gente também vai repetir o citológico. A gente também repete em 6 meses. Né? Segmento. Só que, se ela repetiu em 6 meses e a alteração ela persistiu, geralmente a gente já indica uma excisão da zona de transformação, né? Então, a gente vai ver que os tratamentos específicos, principalmente para o NIC2, para o NIC3 ou para o NIC1 que persiste, a exérese de zona de transformação. Basicamente, a gente tem que retirar essa JEC que está presumidamente afetada, né? Se a gente tiver persistência de alterações do Papa Nicolau sem nenhuma alteração na colposcopia, a gente já pode indicar a exérese da zona de transformação sem uma biópsia mostrando, por exemplo, o NIC2, NIC3, que normalmente é quando a gente faz a exérese da zona de transformação, né? E aí você está falando da conduta? Da cirúrgica, é isso? Veritratar. O veritratar, ele é uma coisa que é feito normalmente nas pacientes acima de 25 anos. Isso. As pacientes acima de 25 anos que tem alguma alteração maior, a gente então vem um Papa com lesão de alto grau. Isso, um Papa com uma lesão de alto grau. Elas têm acima de 25 anos. Aí foi para colposcopia. E ela viu alterações maiores. Né? Sugestiva de lesão de alto grau compatível com o Papa. Isso. A gente já pode indicar uma exérese da zona de transformação direto sem fazer a biópsia, né? Sem perder tempo, né? Isso. Nas pacientes abaixo de 25 anos, a gente não costuma fazer isso. Não. Porque a gente assume nessas pacientes, conforme a gente falou lá atrás, que o NIC2 e o NIC3 nessas pacientes, elas se comportam, elas clareiam parecido com o NIC1, né? Então a gente pode biopsiar, pode observar, mas nessas pacientes a gente normalmente biopsia ao invés de fazer o veritratar. É mesmo porque se você for lembrar da diretriz do Ministério da Saúde, a paciente com menos de 25 anos não deveria nem ter começado a fazer Papa, né? Exato. Não deveria nem ter sido rastreada, a não ser que tenha alguma imunossupressão. Sim, a gente assume que ela vai clarear essa infecção, então a gente não pode fazer o veritratar sem uma biópsia. Assim, se ela tiver alterações menores ou se ela tiver alteração sugestiva de invasão, não tem jeito. Aí você tem que biopsiar, porque você pode estar ou subtratando, né? Tem uma alteração menor não biopsiada que você só ignorou, subtratando, ou sobretratando. Você indicar uma exérese da zona de transformação para uma paciente que tem, por exemplo, um NIC1, que vai ser clareado em 2, 3, 4 anos, né? Esse que é o racional. Bom, a gente está falando aqui de NIC1, NIC2, NIC3, mas isso é um resultado que vem depois da biópsia, né? Então, novamente falando, normalmente a gente costuma biopsiar as alterações que tem na colposcopia. E, geralmente, na peça biopsiada, a gente pode vir um resultado normal, às vezes vem inflamação, é um tecido que estava alterado na colposcopia porque estava inflamado. Muitas vezes, por exemplo, uma paciente com cervicite, com algum tipo de corrimento que causa também comprometimento do canal da ectocervice, pode vir alteração no Papa Nicolau também e pode alterar a biópsia, e aí a biópsia vem uma cervicite crônica, ou pode vir um NIC1, NIC2, NIC3. Normalmente a gente estabelece NIC1, NIC2, NIC3 com base na porcentagem do epitélio que está sendo afetado pelas alterações típicas do HPV, pelos efeitos citopáticos do HPV, né? Então, se a paciente ela tem até 1/3 desse epitélio afetado, a gente chama de NIC1. Se tem entre 1/3 e 2/3, a gente chama de NIC2. E se afetou mais de 2/3 ou toda a extensão desse epitélio, a gente chama de NIC3, né? Ou antigamente carcinoma in situ. Na verdade... Que não deve mais ser usado. Exato. Mas eu já vi questão de prova falando do carcinoma in situ. Eu acho que tem que ter os dois como sinônimo na cabeça. Sim. Né? Porque pode ser cobrado dos dois jeitos. NIC3 ou carcinoma in situ. E ainda não é câncer porque não teve comprometimento da membrana basal, não tem célula neoplásica ultrapassando a membrana basal. Exatamente. Agora, pela nomenclatura brasileira, a gente considera NIC1 como lesão de baixo grau e NIC2 e NIC3 como lesão de alto grau.
E para as lesões de alto grau, o que a gente faz de conduta para essas pacientes? Tira antes que vire câncer. Tira antes que vire câncer. É o que Então a gente aí, chama de... eczérese da zona de transformação, ou conização, Sim. ou conização com alça de alta frequência, CAF. Sim, A lógica vai ser sempre a mesma, né? é sempre a Tira a mesma. lesão antes que vire câncer. Sim. Tem vários jeitos de você tirar, como o professor falou. Cone a frio, você pode fazer com bisturi, você pode fazer com alça térmica. Mas o importante é retirar toda essa zona de transformação e mandar para anatomopatológico. Idealmente você vê a alteração que você biopsiou e você quer ver essa alteração com margens livres, normalmente, né? Idealmente. Idealmente. Então, quando você faz essa biópsia, você tem que ver o anatomopatológico e também saber como é que você vai conduzir essa paciente. Uhum. Geralmente, se você indicou uma eczérese da zona de transformação e essa paciente ela veio com margens livres, seja NIC1, NIC2, NIC3, tanto faz. Se ela fez a eczérese da zona de transformação e veio margens livres ou margens comprometidas por NIC1, essa paciente ela vai ter que repetir o Papa Nicolau a cada 6 meses no primeiro ano e depois, até 5 anos, ela faz anual, né? Agora, e se vier comprometida por NIC2 ou NIC3, a margem? Se vier comprometida por NIC2 ou NIC3, novamente, independente do resultado da peça inicial, se vier comprometida por NIC2 ou NIC3, a paciente ela faz um acompanhamento similar, mas ela vai ter que fazer colposcopia também, além da coleta do Papa Nicolau. Então, no primeiro ano, a cada 6 meses, alguns lugares colocam por 2 anos também, a cada 6 meses fazer a colposcopia com citologia, e depois você acompanha até o 5º ano, anualmente, também com colposcopia e citologia. O que é interessante falar aqui, eu acho que os alunos às vezes têm essa dúvida, é por que eu não tenho que operar de novo, sendo que a margem veio comprometida? Por que você não tem que operar a paciente de novo? Por que eu não tenho que fazer uma nova eczérese, já que veio a margem comprometida por NIC2 ou NIC3? Bom, a gente assume que essas alterações são alterações de baixo grau e a maior parte delas clareia. Exato. A maior parte delas clareia. Aquele trauma cirúrgico, né, vai Sim. estimular uma reação imunológica, inflamatória ali no colo, que provavelmente vai dar conta de fazer regredir esse... Mesmo que seja NIC2 ou NIC3, vai fazer regredir, Sim. né? Então, por isso que não precisaria obrigatoriamente ter margem livre quando a gente faz esse tratamento aí de lesão de precursora de câncer de colo. Sim, exato. Bom, será que faltou alguma coisa na nossa conversa? Eu acho que era isso também. Bom, gente, eu acho que da nossa conversa sobre rastreamento, principal coisa, tem que estar bastante atento nesse tema, principalmente por conta da vacinação da HPV, das mudanças, dos protocolos que estão por vir também do rastreamento de câncer de colo de útero pelo teste do HPV. Porque cai demais. E porque cai demais, eu acho que esse é o principal motivo, né? E acho que é isso. Obrigado. Tá bom? Até uma próxima e um abraço. Até mais, pessoal.